dia, amados irmãos, que a graça de Deus seja sobre nós em mais este dia. E nós damos graças a Deus pelo grande privilégio que é poder servi-lo e é poder usar a palavra dele em benefício nosso e em benefício de todos aqueles que a recebem em seus corações. E que seja isto, que esta palavra possa produzir frutos de amor, de graça em cada coração, trazendo saúde, paz, alegria, segurança acima de tudo, neste mundo de insegurança. Bem, nós queremos falar um pouquinho nesta oportunidade sobre o dever do atalaia, do pregador, portanto, hoje. E tem uma frase de Steve Lawson. Ele diz assim: se você não é corajoso para pregar as verdades bíblicas, então você não deve pregar. É uma coisa... Agora, a verdade bíblica ela deve ser ensinada e pregada sem temor, não com braveza humana, com falta de amor, com falta de carinho. Não, tudo isso é cabível mesmo quando se diz verdades. E às vezes as pessoas se acham que têm o direito de gritar com as pessoas porque eu estou falando é a verdade. Não, para falar a verdade não quer dizer que você tem que desacatar as pessoas, humilhar as pessoas. Não. Eu costumo dizer que nós, os brasileiros, não somos francos, somos apenas sem educação. E ouvimos esse dia aí o pastor Adriano Yans falando sobre essa questão, né? E ser franco não quer dizer ser bruto. Ser corajoso não quer dizer pessoa que tem coragem de afrontar as pessoas e denigrir as pessoas. Não, isso não reflete realmente uma verdadeira coragem. Então, ser corajoso para pregar as verdades bíblicas. Se você não é, então seria melhor não pregar. Estamos vivendo um tempo de evangelhos, não de evangelho. Nós devemos entender isto, que o evangelho de Jesus é o evangelho único, exclusivo, e nem todos vão aceitar o evangelho de Jesus, mas todos vão querer evangelhos. Então nós falamos na última programação que eles ficaram sem o verdadeiro Deus, sem a verdadeira doutrina, mas não ficaram sem ter cultos, sem ter pregadores. Compreendido? Agora, porque é uma época em que as pessoas se cumprem as escrituras, né, conforme está em Amós. As pessoas têm medo do inferno e querem se esconder através de uma igreja, numa religião, mas não querem, na verdade, a verdadeira palavra. Tem que se falar de acordo com o que eles querem ouvir. Isso aí, o verdadeiro pregador jamais fará isto. Ainda que ele tenha que ficar só. Agora, nós encontramos que o povo, ele força as irmãs, os irmãos, eles forçam o pastor, que assalariam às vezes, e o força a ser aquilo que eles querem que ele seja. Isso acontece nas igrejas. Nós temos uma experiência nesse sentido, por onde passamos. Nós encontramos que na jornada do povo de Israel no Egito, o povo levou Moisés a fazer coisas que o impediu de entrar na terra prometida.
O povo levou Moisés, pela dureza do coração, a instituir o divórcio. Jesus falou isso em São Mateus capítulo 19. Então Jesus, a partir do verso 3, então chegaram ao pé de Jesus, os fariseus tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Bom, eles gostavam de fazer perguntas, né? Mas perguntavam para a pessoa certa, que sabia o que ia responder, sabia como responder e o que eles deveriam ouvir. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque na lei era assim, a pessoa casava com uma e depois não achava que ela era aquilo que ele imaginava, a repudiava. Ou depois não achou que ela fosse tão bela como ele imaginou, a repudiava. Então eles perguntaram: por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea os fez? E disse mais: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, que deve permanecer ajuntados. Mas eles insistiram. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que mandou Moisés? Então disse-lhes ele. Agora Jesus, a resposta de Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então ao princípio não existia divórcio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, você vai brigar comigo porque eu estou lendo a palavra de Deus? Eu não estou endereçando isso aqui a nenhuma pessoa. Eu estou lendo a Bíblia porque eu não posso torcer isso aqui para não ferir alguém que está nessa condição. De forma alguma eu seria um hipócrita, um enganador, um trapaceiro, um mentiroso, um cego guiando outros que querem ser cegos. Aí você pode pensar: mas se eu estou nessa condição, eu estou no inferno? Não, eu não estou dizendo isso. E eu acho que nenhum verdadeiro pregador vai dizer para você que você está no inferno porque cometeu um adultério. De forma alguma. Eu não posso dizer com uma irmã que cometeu um adultério, ela está no inferno. Dizer que um irmão que cometeu um adultério está no inferno. Nem Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O que não acontecia na lei. Se vocês perceberem, na lei, aquela mulher repudiada poderia contrair um outro matrimônio, casar-se com outro homem. E se aquele homem a repudiasse, ela poderia casar-se com outro. Agora, o seu primeiro marido, depois que ela tivesse sido o segundo, não poderia tomá-la outra vez para ser sua esposa. Muito embora nós encontramos que Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, foi dada a outro homem, quando Davi teve que fugir de Saul, pai de Mical, ou Mical.
Mas nós percebemos que quando Davi tomou o reino todo, venceu a casa de Saul, a exigência que ele fez para com Abner, a general da casa de Saul, é que levasse Mícal de volta para ele, a qual ele lutou, conquistou com 200 prepúcios dos fariseus. Muito embora temos isso nas Escrituras. Então Jesus não está dizendo que você está perdido, eu não estou dizendo que você está perdido, eu estou dizendo o que está escrito. Agora, se alguém cometeu isto, você não tem que brigar com quem prega a Bíblia. Eu não vou deixar de pregar, ler isso aqui, porque eu tenho um amigo meu que está nessa condição. Não, eu vou pregar isso e dizer para ele que ele tem uma chance, ele pode se consertar. Olha, eu errei, eu estou no inferno? Não. Jesus diz que o único pecado que não tem recurso para ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, seus discípulos de Jesus achou a condição pesada para o homem se casar. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí então Jesus dá uma resposta satisfatória. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só há aqueles a quem foi concedido. Então quer dizer, nem todos vão receber a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Uma vez eu fui censurado na denominação onde eu estava, porque eu estava pregando o celibato. Eu falei: não, se é Jesus que está pregando o celibato, não sou eu estou apenas lendo. São Mateus 19:12. Se a pessoa quer ficar solteiro, então pegam no pé dele que tem que casar, porque não é homem. Porque... Olha, se ele escolheu aquela vida, se a mulher escolheu aquela vida, por que tem os irmãos de trazer chacota sobre os outros? Eu tive que falar uma vez para um irmão lá na igreja: ó, vai lá, fala isso lá para o pastor, isso aí é antibíblico que estão fazendo com você, ele próprio, te forçando a casar porque você não casou até hoje. Se é vontade dele, se é desejo dele ficar solteiro, Jesus diz que é a liberdade que ele tem. Então a Bíblia, meus irmãos, ela deve ser ensinada e pregada corretamente, sem importar se as pessoas vão aceitar ou não, porque o próprio Jesus pregou e ele disse: quem pode receber isso, receba-o. Agora quem não pode receber, não vai receber. Então, como nós dissemos no início, em Números capítulo 20, nós vemos que o povo levou Moisés a praticar uma ação que o impediu de entrar na terra prometida. Não estou dizendo que ele não foi salvo, ele não entrou em Canaã. Então o povo ficou contra Arão, o povo ficou contra Moisés, porque faltou água ali, e eles ficaram, e Moisés então foi prensado pelo povo. E o Senhor Deus então mandou que ele falou: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação, aos seus animais. Então Moisés pegou a vara, e aí ele se engrandeceu um pouco, e ele disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Isso lhe custou um preço. Ele não perdeu a salvação, mas custou um preço árduo, um preço amargo para ele. Aquilo que ele mais desejava, ele não conseguiu. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ele não pôde entrar na terra.
Por quê? Por causa daquilo que ele praticou, se engrandeceu, por causa da murmuração do povo, e o povo o forçou a isto. O povo não pôde esperar no Senhor. O povo não estava satisfeito nunca com a palavra de Deus. O levou a criar, a instituir o divórcio. Mas por causa da dureza do coração, não que aquela era a vontade de Deus, que eles assim o fizessem, que Moisés o fizesse, mas por causa da dureza. Então o pregador, ele tem que ter essa noção. Tem que pregar a verdade, a palavra, ensinar. Agora, se nem todos recebem. Eu não venho na igreja mais porque você pregou isso, eu não venho na igreja mais porque você falou isso. Não, se ele falou dele, aí sim, você chega e conversa com ele, fala, irmão, se eu falei isso de mim, eu retiro, peço perdão. Mas se ele falou segundo as palavras de Deus, segundo as palavras da Bíblia Sagrada, ele não tem que tirar essas palavras. Porque se ele tirar, Deus cobrará dele. Então nós, como pregadores, hoje, mais do que nunca, devemos observar tudo aquilo que Deus diz e trazer ao povo. Não condenar o povo, mas trazer salvação ao povo através da palavra, da obediência à palavra. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos, que com todo desejo no coração querem obedecer à Bíblia conforme ela é. Obedeça para a sua salvação, para a sua cura, a sua libertação. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe, preciosos irmãos. Amém. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Nos que guia pela senda da paz, alumia aos que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis e Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva.